Bom dia a todos e a todas. Eu inicialmente cumprimento o nosso homenageado desta manhã, o professor Ives Gandra da Silva Martins. É motivo de muita honra recebê-lo aqui na nossa Academia de Ciências, Letras e Artes dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Eu cumprimento a mesa que compõe nossos trabalhos, e na pessoa do Dr. Gustavo Mesquita, o presidente da ADPESP, todos os delegados de polícia do Estado de São Paulo, os meus colegas. E na pessoa da doutora Raquel Galinatti, a presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia, todas as delegadas de polícia e todas as mulheres policiais do Estado de São Paulo. Vejo aqui na plateia caríssimos amigos, eu vou aqui me abster de nomeá-los, por economia de tempo, para não alcançar o nosso homenageado. Coube-me aqui fazer uma análise técnica, jurídica, daquela peça que carinhosamente o professor Ives nos encaminhou, um parecer pro bono em favor da Associação dos Delegados, quando da discussão da constitucionalidade da Lei 11.830, que nós vimos chamando, e nós já temos doutrinadores aqui na Polícia Civil. Há 2 semanas eu tive o prazer, a honra de participar de uma banca de mestrado, do Dr. Rafael, que é delegado de polícia, que agora lança um livro, e ali ele defende uma ideia que é da devida investigação legal, algo que vagarosamente nós vimos construindo no campo da dogmática processual penal, e que por longo tempo permaneceu esquecida, olvidada, porque eu costumo dizer, quem conhece polícia escreve pouco, e quem escreve muito sobre polícia não sabe nada, e aí está o nosso desastre. Eu começaria pensando um trecho do parecer do professor Ives, quando ele diz de uma forma muito clara, de uma forma cristalina, que o processo penal é voltado para a proteção do acusado contra a sociedade, a fim de que ela não faça justiça com as próprias mãos. Na democracia, diz o professor Ives, o processo penal é voltado a garantir a defesa do acusado, que goza da presunção de inocência até ser condenado. Então, este é o ponto de partida de toda a elaboração, de toda a construção que brilhantemente o professor Ives faz naquela peça. E aqui, concordando inteiramente com a exposição que me precedeu, eu diria sim que a segurança pública é também um direito fundamental de todo indivíduo, de toda pessoa humana, porque ele está colocado ali na cabeça do artigo 5º, que é o nosso repertório de garantias individuais, já que o Estado é obrigado a garantir a minha vida, a minha intimidade, a minha honra, e isso é feito através, digo com uma ponta de amargor, em grande parte pelas forças de segurança, porque o Brasil ele apresenta uma performance criminal que nos afasta de um perfil de nação verdadeiramente civilizada. Nós temos ainda vários degraus éticos a serem vencidos. E eu digo isso com base em números que não costumam mentir. Nós tivemos, nos últimos 15 anos, mais de 800 mil assassinatos no Brasil. A maioria deles praticada com uso de arma de fogo contra jovens até 29 anos de idade, em especial os pobres e negros das periferias. Na guerra da Síria, desde 2011, a título comparativo, morreram 330 mil pessoas. E a guerra do Iraque, ela soma 268 mil mortes. O Brasil, nos últimos 15 anos, se nós somarmos o número de homicídios, matou o equivalente à população de Frankfurt, na Alemanha, de Sevilha, na Espanha, ou de João Pessoa, aqui no Brasil. Em 2016, 500 mil pessoas foram assassinadas no mundo. 12% ou 60 mil, eram brasileiras. E nós não temos 12% da população mundial. Se nós somarmos o total de assassinatos da Europa, dos Estados Unidos e da China, ainda assim o Brasil, entre aspas, vence com uma margem de 13 mil mortos. E nisso há um fundo, sim, racial. Somos uma nação profundamente desigual. E enquanto a taxa de homicídio dos não negros caiu 12% nos últimos 10 anos, a dos negros subiu 18%. A cada 10 pessoas assassinadas no Brasil, 7 são negras. E mais da metade da vítima de homicídios, como eu disse, é de jovens, entre 15 e 29 anos, cerca de 30 mil por ano. E nós não respeitamos, portanto, jovens, negros e tampouco as mulheres. O Brasil tem o 3º maior número de mortes de mulheres no mundo.
atrás apenas da Índia e da Nigéria, e está à frente, inclusive, do Paquistão. Nós temos um estupro a cada 11 minutos no Brasil. 70% são contra crianças e adolescentes. Em São Paulo, há um estupro em local público a cada 11 horas. E no Rio de Janeiro, há um caso de estupro dentro de escolas públicas a cada 5 dias. No metrô de São Paulo, nós registramos 4 casos de violência sexual por semana. E 2 entre cada 3 universitárias brasileiras disseram ter sofrido algum tipo de violência sexual, psicológica, moral ou física no ambiente universitário. A cada 7 segundos, uma mulher é vítima de violência física. Também a nossa polícia, que é lançada a essa guerra, para manter uma convivência pacífica e civilizada o quanto possível, mas que não pode fazê-lo sozinha, ela é a que mais mata e a que mais morre no mundo. Em São Paulo, dos 930 mortos pela polícia em 2017, ou seja, 1/4 dos homicídios em geral. O maior número desde 1996, com um crescimento de 171% em relação ao ano anterior. Também morrem mais de 400 policiais ao ano no Brasil. E os policiais matam em torno de 5.000 pessoas ao ano no Brasil. A nossa polícia parece também esquecida em todas as esferas. Na Polícia Militar em São Paulo, um policial se mata a cada 15 dias. Nos últimos 9 anos, são 4 pedidos por dia de afastamento psiquiátrico. Nós, na polícia, na justiça criminal, acreditamos que vimos fazendo a nossa parte porque nós temos mais de 700.000 pessoas aprisionadas. E essas pessoas, obviamente, passaram pelo sistema de justiça criminal, em especial pela Polícia Judiciária, que é responsável pela documentação, pelo registro e apuração de todas as infrações penais, exceto aquelas militares. E com isso nós somos a 3ª população prisional do planeta. E nem por isso temos garantido um nível satisfatório de segurança à nossa população. Quando verificamos o perfil dessas pessoas aprisionadas, chegamos à conclusão de que o problema não é só de polícia. 91% desses encarcerados não concluíram sequer o ensino médio. Metade deles ainda não foi julgado e, como diz o professor Ives acertadamente, ainda goza da presunção constitucional da não culpa ou da inocência, o que demonstra uma justiça letárgica, muito vagarosa, muito morosa, que viola um outro direito individual, que é a da duração razoável do processo. Aquele fundo racial a que me referia quanto ao número de mortos também se estende ao de encarcerados, porque 67% dos presos são negros também. De qualquer forma, como que devemos atuar nesse quadro que me parece caótico e que não vislumbro, a médio prazo pelo menos, uma possibilidade de superação? É através de uma investigação que tenha em conta as razões da segurança pública, mas que também não deslembre os direitos e garantias do indivíduo que é submetido a uma investigação ou ao processo ou ao cumprimento da pena. E por isso, retomando um pensamento que me parece a pedra angular do pensamento do professor Ives, é que a persecução penal ela se rege enquanto atividade estatal que é juridicamente vinculada, já que é a lei que dita os nossos limites de atuação. Ela tem que ser ditada por padrões normativos, em especial aqueles consagrados na Constituição da República, e que traduzem as limitações significativas ao poder do Estado. É o preço que nós devemos pagar por viver num Estado democrático de direito, que a polícia, o Ministério Público, o Poder Judiciário, o sistema penitenciário obedeçam a limites em sua atuação. Do contrário, seria um arbítrio total, seria um regime ditatorial. No nosso modelo, a polícia ainda é a grande responsável pela apuração das infrações penais e, embora o nosso sistema ele não seja aquele mais puro que existe, que é o sistema acusatório, onde as partes, acusação e defesa, produzem as provas que serão valoradas por um sujeito imparcial, que é o juiz, numa relação triangular. No processo penal brasileiro, há traços daquele modelo mais atrasado de processo, que é o inquisitivo, em que o juiz ele participa ativamente da produção da prova,
na fase investigatória, inclusive, e depois ele mesmo vai julgar a partir dos elementos de prova que ele, por si só, colheu. O artigo 156 do Código de Processo Penal, ele anuncia falsamente o modelo acusatório, quando ele diz que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, mas logo em seguida o legislador emenda, sendo, porém, facultado ao juiz ordenar, mesmo antes da ação penal, ou seja, na fase investigatória, a produção de provas. E o juiz brasileiro, ele pode muita coisa que no modelo acusatório, aquele mais aperfeiçoado, não seria admissível. Por exemplo, decretar a prisão preventiva de ofício, ordenar a busca e apreensão de ofício, o sequestro de bens, ouvir testemunhas além daquelas indicadas pelas partes, reinterrogar o réu a qualquer tempo. E o mais paradoxal é condenar, ainda que o Ministério Público não o peça. E aqui eu queria sintetizar toda a minha fala dizendo que essa matriz teórica que vimos vagarosamente construindo, em especial os delegados de polícia, pela devida investigação legal, ela é um consectário, é uma consequência daquele princípio maior do devido processo legal, só que agora com todos esses princípios transpostos ao momento da investigação criminal, da investigação preliminar. Porque, para mim, a maneira correta de enxergar persecução penal é como sendo composta de dois momentos, a do processo em juízo e da investigação preliminar na polícia. Mas isso é um todo uno, inscindível, de tal maneira que as garantias todas asseguradas na fase judicial sejam também adaptadas, adequadas à fase da investigação preliminar. E é claro que isso não é uma tarefa fácil, onde nós temos um abandono dogmático, como eu disse, pouco e mal se escreve sobre polícia, e um código penal que também não ajuda muito, o nosso velho código de 1940, ditado por Getúlio Vargas, e colocando o Brasil numa posição vergonhosa. É o único país das Américas que não possui um código processual penal ditado por um parlamento livre. O descaso no tratamento teórico do inquérito policial da investigação criminal decorre de algumas falácias, de algumas mentiras que nos impuseram ao longo do tempo. Por exemplo, aquela que é encontradíssima em qualquer manual de processo penal, evidente de má qualidade, que repete a exaustão que o inquérito policial, que a investigação criminal é uma peça meramente administrativa, meramente informativa, absolutamente inquisitiva, prevalentemente sigilosa, que tem uma única finalidade, que é formar a opinião delicto do Ministério Público e os vícios intransmissíveis à ação penal e, portanto, dispensável. Eu, aqui brevemente, lembraria a reforma havida em 2008 no nosso Código de Processo Penal. Foi uma reforma pontual, em grande parte fruto da contribuição trazida pela professora Ada Pellegrini Grinover, que ninguém desconhece. Era uma profunda, saudosa professora, recentemente falecida, uma profunda conhecedora do processo penal italiano. E ela trouxe ali alguns institutos próprios daquele modelo. E, naquele momento, houve uma redimensão ao inquérito policial, à investigação criminal, para a qual poucos acordaram até o momento. Então, esqueçam esses postulados antigos da doutrina. Eles não se reelaboraram, eles não tiveram ou a coragem, ou a competência, ou a vontade, ou a honestidade de dar a nova dimensão que o inquérito assumiu, porque hoje ele tem outras finalidades que não aquela de formar o convencimento jurídico daquele que vai acusar. E eu vou resumir aqui, de uma maneira bastante breve, quais são, então, as novas necessidades de atuação do delegado de polícia para uma correta distribuição da justiça. Eu lembraria aqui o artigo 396, quando o juiz, ao receber a denúncia, ele tem duas opções: ou ele recebe ou ele rejeita. E aí já fica evidente que os elementos informativos, os elementos de prova trazidos pelo inquérito policial não são destinados exclusivamente à formação da convicção jurídica de quem vai oferecer a acusação, mas também de quem poderá
rejeitar essa acusação com base nestes elementos colhidos pela polícia, e daí a responsabilidade do delegado, que ele não é catador de provas para acusação, ele não é um meirinho do Ministério Público, ele tem um compromisso, como diz o professor Ives, com a verdade material, aquela reconstrução histórica possível a partir dos elementos de prova que ele consegue coletar. Com o mesmo empenho em que ele colhe os elementos que servirão a uma acusação, a uma denúncia, também aqueles que poderão fundamentar o reconhecimento de uma exclusão de ilicitude ou de culpabilidade ou uma atenuante. E, aliás, nós tentamos construir uma fase de admissibilidade da denúncia como existe no modelo italiano. E aí avultaria a importância do trabalho investigatório, porque recebida a acusação do MP, eu teria um prazo para a resposta do imputado, ainda não acusado, do imputado, para que ele pudesse, então, demonstrar que não são reazes, que não são suficientes os elementos da acusação pública, para movimentar toda a máquina judicial contra si, com todo o ônus que é psicológico, que é moral, que é financeiro, que o processo representa. Então é muito simples quando nós vemos uma denegação de HC, né, dizendo, não, o indiciamento não representa constrangimento nenhum, ele que vai exercer esse direito na fase judicial, porque ali há o âmbito para a discussão disso. Como se fosse um bálsamo. Eu gostaria, obviamente, de ter todo o direito ao contraditório e ampla defesa na fase judicial, desde que eu tivesse elementos mínimos para que o Estado movesse a acusação contra mim. Além dessa possibilidade, para mim, criou uma fase intermediária de admissão da acusação. No artigo 397, nós tivemos uma introdução de um instituto que não existia antes no direito brasileiro, que é a absolvição sumária. Nós só tínhamos isso no rito do júri. Né? O que é a absolvição sumária? Recebida a denúncia, o juiz pode absolver de imediatamente, sumariamente, aquele indiciado, aquele acusado, se houver uma manifesta causa de exclusão de ilicitude do fato, por exemplo, legítima defesa, estrito como bem dever legal, a existência manifesta de uma causa de exclusão da culpabilidade, salvo inimputabilidade, se houver ausência de tipicidade, se o fato não constitui crime, falta tipicidade, então não é, por exemplo, um caso de estelionato, e sim do descumprimento de uma cláusula contratual, não chega às raias de uma ilicitude penal, ou se já estiver extinta a punibilidade. Tudo isso o juiz faz não ao final do processo, numa sentença de mérito, ele faz antes do início da instauração do processo. E aí eu pergunto, com base em que elementos de prova ele alicerça o seu convencimento para absolver sumariamente o acusado? No inquérito policial, E por isso ele não tem jamais aquela única finalidade de servir aos propósitos acusatórios do parquê. Também nós não podemos mais ver o inquérito como uma peça secreta absolutamente inquisitiva, desde que a Ordem Constitucional de 88 disse que aos litigantes em geral, em processo seja judicial ou administrativo, tem que ser assegurados o contraditório e a ampla defesa. O nosso Código de Processo Penal, como eu disse, avelhantado, ele já trazia no artigo 14 a possibilidade de o indiciado requerer a produção de diligências ao delegado de polícia. E ali, essas diligências serão realizadas ou não a juízo do delegado. A juízo não é o capricho, não é o arbítrio do delegado. Ele vai fazer uma aferição quanto à legalidade dessa postulação. Se tratar de prova legal e pertinente, o delegado de polícia, ele deve sim promover a execução daquela prova requerida pela parte. Porque na academia de polícia, com os jovens delegados de polícia, nós construímos ali a geometria da devida investigação legal. Da mesma maneira que eu tenho uma triangulação na fase judicial, eu tenho aqui na fase antejudicial, na fase da investigação, um triângulo abaixo. Então eu componho um losango. Lá em cima eu tenho o juiz sujeito imparcial, que vai presidir o processo e garantir a isonomia entre as partes da acusação e defesa. E aqui embaixo, em posição simétrica, eu tenho o delegado de polícia também imparcial. Ele não está colado às razões nem da acusação e nem da defesa. Ele é imparcial e colhe as provas unicamente com o compromisso, com a reconstrução da verdade possível. Hoje já cresce o movimento do advogado, e isso nós assistimos na Itália ao final da Operação Mãos Limpas, que é pelo exercício da sua investigação autônoma. Então, da mesma maneira como existe na Itália a investigação defensiva, a investigação do defensor, é provável que esse instituto ele venha a se sustentar igualmente no Brasil, muito pela percepção
de que o advogado ele tem sido atacado nas suas prerrogativas, ele tem sido vilipendiado no seu exercício profissional, ele tem sido confundido com o criminoso que defende, ou pior, com o crime atribuído ao seu defendido, e é uma criminalização da advocacia. Se ele não encontra espaço, junto à investigação promovida por um delegado imparcial, ele vai desenvolver uma investigação paralela dele, e isso me parece ser o caminho. Já que o Ministério Público o fez, a acusação hoje, ela investiga, sem permissivo constitucional, como bem demonstrou o professor Ives, pelas razões jurídicas absolutamente claras e corretas em sua peça. Não há permissivo constitucional, a menos que se atenha a uma hermenêutica, a uma interpretação estritamente literal e pobre, o que eu diria numa ginástica hermenêutica. Se nós fizermos uma interpretação histórica ou sistemática do ordenamento, nós chegaremos à conclusão que jamais foi a intenção do legislador constituinte conferir esses poderes de investigação direta ao Ministério Público. Então, como bem dito no parecer, ele pode requisitar, ele pode acompanhar, ele pode pedir a complementação de diligências. Isso é suficiente. Isso é suficiente. Quando ele se lança a investigação direta sem permissivo constitucional ou legal, ele está legislando. Isso é uma subversão à democracia. Quando um poder que não é alçado, ou melhor, um servidor que não é alçado ao poder, ao verdadeiro poder, pelo voto popular, ele quer impor normas, ele quer restringir direitos individuais e criar prerrogativas para si. Repito, sem permissivo. Deputados e senadores, bem ou mal, são eleitos por nós. Eles têm a legitimidade popular, eles podem criar novas normas. Um promotor de justiça, um juiz de direito, por mais respeitáveis que sejam, e o são, eles não criam lei. Eles não criam lei. Nós tivemos recentemente a alteração da Lei 8.906, que é a Lei 13.245, pela Lei 13.245, expandindo os direitos de defesa na fase da investigação criminal, e isso não pode ser olvidado pelo delegado de polícia. Já me encaminhando para as conclusões, eu faria aqui uma última lembrança de que recentemente o STJ, recentemente não, já faz uns 4 ou 5 anos, ele anulou todo um processo porque havia vícios na investigação criminal. Foi no caso Satyagraha, onde o delegado de polícia ali se utilizou da colaboração de agentes de inteligência, de policiais aposentados, para fazer a investigação, como se os meios fossem justificados pelos fins, e não. E isso derriba aquela posição doutrinária superada, de que os vícios da investigação não contaminam a ação penal. Contaminam sim. Se eu tenho a violação de uma garantia constitucional, é óbvio que isso contamina toda a persecução nos seus dois momentos. Quando se diz que o inquérito produz elementos meramente informativos, eu pergunto quão irresponsáveis são juízes e promotores, quando, com base exclusiva nesses elementos meramente informativos, eles decretam a restrição a direitos e garantias individuais. Por exemplo, quando o promotor concorda e o juiz decreta, a partir da representação do delegado de polícia, com base nos elementos de convicção do inquérito policial, por exemplo, a interceptação de comunicações telefônicas, a busca domiciliar, a prisão temporária. A prova produzida em juízo nesse momento? Não. Só os elementos de convicção do inquérito policial. Então é mentira que aqueles elementos só servem para alimentar a acusação do promotor. Então eu deixo aqui o desafio, a provocação, para que junto construamos essa nova teorização da devida investigação legal. Esse trabalho eu apresentei no meu curso de pós-doutoramento em Democracia e Direitos Humanos da Universidade de Coimbra, e ali eu trouxe 12 princípios, que evidentemente eu não vou aqui cansá-los com a explanação acerca de cada um deles, mas um que a doutrina não havia trazido até então, que é o princípio do investigante natural. Então a gente já ouviu falar do princípio do juiz natural, do promotor natural, mas a gente não havia ouvido dizer do delegado natural ou investigante natural. Então a exigência de independência e imparcialidade do juiz também deve ser estendida ao delegado de polícia, aquele que preside a fase investigatória. Do contrário, teríamos a similitude de um juiz de exceção, uma investigação de exceção. E são todas garantias previstas lá no artigo 5º dos incisos 37
esse 53. Quando a Constituição ela diz, no inciso 53, que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, o legislador constituinte ele não restringiu a disciplina dessa competência, lato sensu, para nós não é competência, é atribuição, unicamente ao processo judicial. Pois se assim fosse, ele teria empregado uma expressão muito mais limitada, que seria a autoridade judicial. Ele preferiu a locução mais abrangente, autoridade competente, que é a que preside o processo policial, onde está contida, documentada a investigação policial. E ali eu faço uma explanação de todos os princípios e que estão conectados a esse. Porque se eu não tenho uma autoridade prévia, expressamente designada pela lei em sentido estrito, né? Legislar sobre o processo penal é uma atribuição exclusiva da União através do seu Congresso, eu tenho uma indevida investigação legal, é uma ação ilegal do Estado, seja por serviço de inteligência de órgãos militares, seja pela ação unicamente da parte acusatória, que não vai ouvir as razões da defesa. Eu tenho uma apuração unilateral dos fatos. E não adianta me dizer que o Supremo Tribunal Federal disse, a meu ver, de forma equivocada, da constitucionalidade do exercício da investigação criminal pelo Ministério Público. Essa questão não está encerrada, ela não está encerrada, porque falta a lei. Se não há inconstitucionalidade, que venha a lei. Que o legislador, aquele com legitimidade para fazê-lo, venha dizer quais então são os limites legais quanto à instauração, a forma de arquivamento, o controle, quanto a essa investigação ministerial, que sequer nome tem, que sequer prazo tem, que é autocontrolada, que foge ao controle da sociedade civil ou do poder judiciário. Eu não concebo um poder dentro do Estado sem controle. E o Ministério Público é o verdadeiro poder. E na outra parte da relação processual penal, você tem só o indivíduo, mal assistido por um advogado. Eu encerraria aqui com as palavras que eu utilizei quando fui aprovado como professor de ética na Academia de Polícia Civil de São Paulo, que muito me honra, e talvez o que falte hoje não sejam normas, não sejam previsões legais, seja ética. Essa que transcende ao plano do direito positivo. Essa que tem muito mais a ver com moral do que com um direito. E eu disse ali que a polícia é uma profissão de fortes, onde se arrisca a própria segurança para garantir a alheia, onde se convive com as mazelas humanas sem com elas se poder transigir, onde se busca confortar o próximo quando está ausente o consolo próprio, onde não se pode maldizer, ainda que injustamente escarnecido todos os dias, onde não se deve violar direitos, embora os próprios sejam cotidianamente espezinhados, onde uma ínfima falha basta para apagar uma vida inteira de trabalho dedicado e correto, onde o reconhecimento nunca chega na mesma proporção do suor e do sangue vertidos, uma profissão onde não se acalentam preconceitos, ainda que por eles açoitados a todo tempo na face, uma profissão onde se deve ser duro, mas sem se abdicar do humanismo nunca. Muito obrigado pela atenção.